essa questão está tão invertida na mente das pessoas que, conversando com um jovem por esses dias, ele disse assim: eu me utilizei da desculpa da pandemia para parar de ir para a igreja. E aí eu cheguei para ele e disse: meu irmão, veja só, você não está vindo para a igreja porque você é meu amigo. Você não está vindo para a igreja porque você é amigo de Zé. A gente também pode ir, ou seja, isso é uma questão secundária. Isso é uma mais que Deus O nos dá, encontro dos santos pós a Santa Convocação é uma bênção e ninguém está discutindo Essa comunhão, essa né? comunhão. Sem dúvida. Mas essa ideia veterotestamentária da Santa Convocação é Deus me chamando a estar com o seu povo naquele momento. Sim. A gente vai estar junto, nós cantaremos juntos, nós oraremos juntos, nós ouviremos a palavra do Senhor juntos. Haverá comunhão naquele momento, mas eu não vou para a igreja porque depois da Santa Convocação eu vou poder conversar com o Zé, com o Ronaldo ou com o Uriel. Esse não é o principal. Não é o principal. Mas é uma cerejinha. Tá ali, né? Então, assim, é um ingrediente. quando a gente costuma pensar sobre esses erros e essas má interpretações a respeito disso, a gente pensa muitas vezes na pessoa que brigou. Uhum. Mas às vezes a pessoa se torna um desigrejado por esfriamento também. Especialmente, né? E a pandemia tá aí para mostrar isso pra gente. Então, eu cheguei para esse jovem e disse: meu irmão, você tá faltando contra o Senhor. E o interessante é porque as pessoas, elas sentem falta, elas começam a adoecer por conta disso. Elas começam a definhar. E elas muitas vezes começam a achar que isso são outras coisas. É tipo assim: não, eu tô com alguma outra coisa. Eu tô com ansiedade. Não que as pessoas não possam ter crise de ansiedade por outras coisas, mas, meu amigo, nós somos um ser que vai sentir falta disso também. Até porque a convocação, né, do povo de Deus, ela é feita desde o Antigo Testamento. Né? A gente não está inventando a roda aqui. O que acontece é que desde dos princípios, né, Deus é para ser adorado, né? E antigamente, obviamente, e aí a gente pode falar até um pouco disso, o povo saía, né, para o templo, exatamente. O tabernáculo, né? Depois do templo. Exato, onde eles iam adorar a Deus, né, de forma presencial. E aí, obviamente, passa por um período onde eles são impedidos de adorar. E aí nasce o culto sinagogal, né? E a gente tem um pouco, né, do reflexo desse culto sinagogal, que até permanece depois que o templo é reconstruído ali com Esdras e Neemias. Isso. Porém, o povo de Deus, a convocação sempre foi para que o povo de Deus, unido, adorasse a Deus, prestasse culto a Deus, e isso é o ápice da comunhão do povo de Deus, né? Não é uma mera aglomeração, né? A palavra dos nossos tempos, né? Do ano 2020, 2021. Não é uma mera aglomeração, mas sim o povo de Deus respondendo ao chamado do próprio Deus para que o adoremos em espírito e em verdade. O valor da igreja está, e aí a importância que a gente tem que considerar, está em que o próprio Deus instituiu a igreja. O próprio Deus criou a igreja, que é o seu povo. Isso não foi no Novo Testamento, não foi em Pentecostes, isso é uma coisa importante para lembrar, mas nós temos a igreja desde o Antigo Testamento, chamado de nação de Israel, né? Mas naquele chamado que o próprio Deus faz a Abraão, sair da terra de Ur dos Caldeus para ser levado para uma terra que ele vai mostrar, e através da família de Abraão, as famílias do mundo serem abençoadas, e a partir de então você tem esse pacto que Deus faz com Abraão, que se segue com seus filhos, Isaac, depois Jacó, e aí você tem toda a família de Deus, que é a igreja, sendo conduzida, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, escrevendo aos Gálatas, ele fala exatamente que nós somos filhos de Abraão
pela fé. Então ele conecta essa realidade da igreja desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. E agora nós não podemos fugir dessa realidade. Então talvez aqueles que nos ouvem, que estão vivenciando talvez lutas com relação ao que é a igreja, a viver a vida da igreja, eu quero convidar você a refletir sobre o fato de que a igreja é uma instituição de Deus. Divino. É uma instituição de Cristo. Não é uma instituição humana. Ainda que haja falhas, ainda que nós tenhamos problemas com relação a isso, é o próprio Deus quem instaurou e ela assim vai caminhar até a volta do Senhor Jesus Cristo, porque é a igreja do Senhor, é a noiva do Senhor. Afinal de contas, é isso que nós aguardamos de maneira mais profunda, né? A volta do Messias, a volta do Senhor Jesus Cristo, que virá buscar a sua igreja. Não uma pessoa, mas a sua igreja. E a volta do Messias, isso é importante a gente pontuar isso que você falou, isso na volta do nosso Senhor, e é o que a gente espera. Mas o Novo Testamento, ele apresenta uma mudança, né, do paradigma, porque antes, no que se era feito, olhando para o Messias que viria na promessa do Messias, há uma mudança, porque o Messias chegou, o Messias veio. Então, e aí, principalmente quando a gente vê após o sacrifício vicário de Cristo, a gente tem ali o Pentecostes, né, no qual o derramado do Espírito Santo, que estava previsto, né, profetizado desde os profetas. Joel, né? Isso. Profetizado desde os profetas, sendo uma óbvia redundância, né, mas profetizado já no profeta Joel. Você tem esse alargamento, onde não há mais só o povo de Israel, né? Você teve esse alargamento das tendas, né, de Deus, para que todo o povo, de toda tribo, de toda raça, de toda língua, de toda nação, se confessar ao Senhor Jesus Cristo, será salvo e fará parte da igreja do corpo de Cristo. Perfeito. E nesse sentido, né, só para concluir a ideia, né, Mateus, o que nós temos é a igreja como um coletivo. Isso. Né? Nós não temos, especialmente no Novo Testamento, eu posso dizer isso com uma certa segurança, que a expressão quando usada para a igreja, o corpo de Cristo, sempre envolve aí expressões no plural. Porque nós estamos tratando de pessoas e não de uma pessoa. Então, ao invés de dizer eu sou a igreja, o certo, o correto mesmo, é dizermos nós somos a igreja. E somos a igreja, seja quando estamos reunidos no culto, que é o principal, que é o ápice, mas somos a igreja quando estamos também separados. Mas, enquanto separados, o que nos torna conectados, estando separados, é exatamente porque somos essa família, é porque somos a igreja. E essa ideia de separação, né, que esse movimento desigrejado traz, ela pode ser tão facilmente refutada, porque quando a gente pensa que o nosso maior anseio é estar com Cristo na glória, juntamente com todos aqueles que foram eleitos por Deus, a gente lembra da piada que o Mateus fez, né? Todos aglomerados lá, Exatamente. Todos juntos. Em nenhum momento você vê uma promessa de que nós estaremos no céu separados. Né? Cada um na sua casa, cada um na sua quer, casa, né? no seu condomínio. O céu vai ser condomínios fechados, distantes. A gente não tem essa promessa. A gente tem a promessa que nós estaremos juntos lá. Aglomerados e sem máscara. Para a glória de Deus. Aleluia. Sem necessidade de vacina. Nós estaremos juntos, cantando em uma só voz. Santo, 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 santo é o Senhor. Amém. Então, assim, não tem essa defesa de que... lógico, boa parte do movimento desigrejado, a maior bandeira deles é referente ao CNPJ, né? Da instituição. Né? Se você levantar a briga referente à instituição, realmente nós temos vários movimentos, seitas no nosso país e em outras culturas que realmente precisavam ser abolidas, né? Sim. Mas o problema é que quando isso debanda a falar que eu sou a igreja, eu, Uriel, posso lá na minha casa fazer meu culto com a minha esposa e pronto. José Mateus lá na sua casa com a sua esposa fazer seu culto e pronto. Se for assim, a gente não tem respaldo nenhum para esse tipo de atitude. Não tem corpo. Não tem corpo. Aí deixa de ser a comunidade, o anseio de participar da ceia do Senhor, de ver um batismo ali de uma pessoa professando a fé em Cristo sinais Jesus. Do pacto, né? Que são sinais do pacto, de uma sinais da pessoa aliança sendo com Deus. disciplinada e posteriormente restaurada ao corpo de Cristo, né? Com certeza, tudo isso faz parte de um movimento, faz parte de uma conexão, melhor dizendo,
do que é ser igreja. Igrejas são pessoas pecadoras, hipócritas, miseráveis, reunidas, mas para a glória de Deus. Exato. E essa questão da institucionalização, é importante a gente tratar disso. A institucionalização nada mais foi e nada mais é do que uma adequação, vamos dizer assim, que a igreja faz enquanto corpo para que as coisas sejam organizadas, facilitadas, né? Porque nós somos filhos, vamos dizer, né, de um Deus que é organizado. Então, a organização, a instituição, o que ela faz ela congrega o povo de Deus, né, a igreja visível de Deus, né, enquanto povo de Deus aqui na Terra, congrega, organiza, facilita, né, tem uma série de benefícios. Óbvio que, enquanto instituição divino-humana, vamos dizer assim, naturalmente, por ter o seu aspecto humano, apesar de santa, a igreja também, infelizmente, será maculada pelo pecado, porque nós somos pecadores. Então, se somos pecadores, tudo aquilo que fazemos, infelizmente, será maculado pelo pecado. Então, ainda que esse corpo seja naturalmente, enquanto corpo de Cristo, da sua igreja invisível, né, que é o ponto que a gente vai falar aí mais à frente, a institucionalização da igreja, né, que foi uma necessidade com o passar dos anos, com a complexificação da sociedade, né, a gente vê isso muito claro, principalmente pós-reforma, né, depois do reavivamento da pregação da palavra que houve, né, com o movimento da reforma. A institucionalização da igreja, ela foi simplesmente não para criar um clero, né, criar um clero e uma membresia, um membro, porque a Igreja Católica já fazia isso de uma forma muito, muito absurda, né, de uma forma muito clara, né, no período da Idade Média. Mas o que a igreja tornou a fazer foi baseado no ensino da igreja primitiva, baseado nos ensinos neotestamentários, organizar a igreja, organizar o culto, organizar, né, o tratamento teológico, organizar o aconselhamento bíblico, organizar todas essas instâncias que dizem respeito ao povo de Deus e que são mais fáceis organizadas através de uma instituição, né, como a igreja.